Boa tarde para todos vocês, irmãos, irmãs, também para aqueles que estão conectados pela internet. Que a graça de Deus seja convosco. Nós temos quarta-feiras, eu creio que isso é no mundo inteiro, sempre chamado culto de oração. As pessoas, os irmãos, todos devem saber que este é um importantíssimo, é um dos cultos muito importante, porque você deva ter uma vida de oração. Oração é quando você fala com Deus, e quando você ouve a palavra, é Deus falando contigo. Entende? O próprio Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então, é o que fortalece o cristão, é esse relacionamento com Deus. Vamos orar. Pai, queremos te dar graças pelo dia que nos deste. Queremos, ó Deus, nesse momento, te bendizer pela tua bondade, pelo teu amor, pelas misericórdias. E o Senhor tem nos guardado. E aqui estamos, Senhor, na tua casa. Viemos para prestar a ti, ó Deus, a nossa adoração e trazer diante de ti o que disse Pedro: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que nos preocupa, porque ele tem cuidado de vós. Ó Deus, que a tua presença possa vir entre nós e possa edificar a cada um. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ainda de pé, irmãos, eu vou fazer uma leitura, um rápido comentário de um assunto que ontem nós abordamos, questão de família, e foi transmitido lá da chácara, pela internet, mas parece que a coisa lá é fraca, talvez não sei, que houve alguns empecilhos. Quem foi que ouviu? Alguém ouviu? Teve problemas? Teve. Hã? Caiu, né? Então, vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5. É sobre os deveres domésticos. E os deveres domésticos, como o Sermão do Monte, a maioria das escrituras, nas cartas, não é uma questão de crer, é uma questão de praticar, executar. Entende? Quando é uma questão na área da fé, é mais fácil lidar com ela. Entende? Mas quando aquilo desce para a aplicação, é como eu digo, o Sermão da Montanha. Então o mundo inteiro elogia, que lindas palavras, que coisa preciosa. Mas ali não é só para ser elogiado, aplaudido. Ali é para executar. Bendizei os que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. E aí? E aí segue, né? Vamos lá. Começando com o verso 22, Efésios 5. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Assentai-vos. Irmãos, somente queremos ventilar este assunto que é de suma importância, e eu julgo que muitos homens e até mulheres interpretam erroneamente, de uma maneira radical, essa questão da mulher ser obediente ao seu marido. Entende? Ser obediente. Por quê? Tem marido que confunde autoridade com autoritarismo. Entende? Faz um uso errado da autoridade, a tal ponto que aquilo se extrapola, vai para o autoritarismo, que não é outra coisa a não ser o abuso da autoridade. E como diz o dicionário, que isso é uma autoridade forte, ditatorial, dominadora, impositivo. Entende? É aquela, vamos dizer, mais uma tirania. Mais uma tirania, e sempre está lembrando a esposa o seu lugar. Você tem que me obedecer, você tem que fazer, você tem. A Bíblia diz que sim, mas até onde, como se aplica essa autoridade? O modelo é Cristo, porque a comparação aqui é Cristo e o marido, a igreja e a mulher. Entende? Como Cristo, que é a cabeça da igreja, como é que ele trata a sua igreja? E como que a sua igreja olha para ele? E o respeita e o ama. Nós não vemos Cristo ameaçando, não é certo? Nós não vemos Cristo explorando. Nós não vemos Cristo, cale a boca, mandando calar a boca. Entende? Então, nós não vemos Cristo usando uma autoridade somente para ser servido. Mas vemos na nossa leitura que ele serve a sua igreja. Ele serve a sua igreja. Ele é o cabeça do lar, da igreja. Como o marido é o cabeça do lar.
e deva amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. E ele é o protetor da sua igreja, como provedor da sua igreja. Então há homens que nem procura prover as necessidades mais básicas e simplesmente mantém aquela imposição. E eu recordo que o apóstolo São Pedro diz que isto até pode impedir a oração deste marido, se não tiver um trato adequado. Porque a esposa, como parte sua, Paulo diz, você nunca viu ninguém maltratar o seu próprio corpo. Entende? Agora, eu creio que uma cristã, ela sabe o seu lugar. Se ela não sabe, olha, é difícil, né? Ainda mais nesses dias de tanto espírito feminista, e vocês não devem seguir o que o mundo diz. Deve seguir o que a Escritura diz. Então, há erros de ambas partes. Eu não digo todos, não. Mas nós vemos casais, às vezes ela, andando à margem da estrada. E ele andando à margem da estrada. E às vezes, quando um quer andar no centro, o outro explora, toma aquilo como fraqueza e passa a explorar. Não é certo? Então, vocês vejam que o exercício da autoridade do marido no lar, como cabeça, ele é o governador. Entende? É ele que vai tomar decisões, direções. Entende? Como cabeça. Só que ele não deva envolver a tirania, o abuso, né, ou a falta de respeito, da mesma maneira como pastores. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 3, diz que o pastor não deva, rogo, irmãos presbíteros como eu, para que não exerça aquela tirania sobre a igreja, mas servir de modelo, de exemplo, na paciência, na compreensão, em tudo. Agora, vocês sabem que há pastores que acham que são dono do povo e exercem uma administração pessoal, ao invés de exercer o pastoreio, vamos dizer, de acordo com os princípios bíblicos. Basta olhar para o exemplo de Cristo como pastor, e também basta esposo e esposa olhar para o exemplo de Cristo como o tipo do esposo, o cabeça do homem, e ela com o tipo da igreja. Não é certo? Então nós vemos, irmãos, que ter o governo da casa, entende? Seu cabeça, ter o governo, olha bem, o governo não é dominar, entende? Impor com ameaças, até usa força bruta, e as crianças, os filhos, as filhas olham
e tem suas conclusões. Não está certo. O meu pai não está certo. E aquilo soa como um mau testemunho, e não tem coisa pior do que uma má mensagem que vai simplesmente grudar no espírito daquela criança ou daquele moço, moça, como uma mancha. E sempre vai lembrar. Agora, governar não é dominar, mas é conduzir por meio do respeito, não uma mera imposição. Não, não. Porque há homens, há pessoas, com respeito eu digo, não digo que são pessoas más, são nossos irmãos. Mas desde o início da mensagem, parece que a coisa veio achatando a posição da mulher. Eu sei que há muitas que está para lá do marco, né? Da linha. Mas isso criou até uma certa cultura em alguns. Entende? E aproveita da Bíblia de uma maneira errada para impor e para ser um ditador. Não ouve. E às vezes toma decisões loucas, desculpa dizer assim, em seus negócios, e nem sequer consulta o bom senso. Que há homens que pensam que a mulher não deva dar palpite algum. Eu acho que ela não deve se intrometer, ser uma palpiteira oferecida em tudo. Isso não. Entende? Mas conversar como adultos, porque ambos não dormem juntos? Dormem. Não comem juntos? Comem. Entende? Se vai bem, todos vão bem juntos. Mas quando a cabeça não funciona bem, o que acontece com o corpo? Padece. Entende? Padece. E há homens que trabalha, mas aquilo sai entre os dedos, entende? Evapora, desaparece. E o suor do seu trabalho, quem fica com ele são os espertinhos ali fora. Então, veja vocês que é preciso aprender, entende? A governar. Mas pastor, a mulher dá palpite. Ora, irmão, em outras coisas ela tem que dar, não é? Ela tem que falar, você exige dela, mas quando tem que tomar decisões, certas coisas que envolvem filhos, envolve a família, por exemplo, mudanças. Acha que ele tem que tomar a decisão sozinho. Ora, você não vai mudar sozinho, vai? Então, meu filho, você tem que conversar, ver, analisar. Vocês recordam na Bíblia que quando Sara mandou Agar, falou para Abraão, olha, despede essa tua serva com seu filho, não quero que ele herde com meu filho Isaque. Ismael tinha que ir embora com a sua mãe. Abraão ficou abatido. Mas sabe o que Deus veio e falou para ele, para Abraão? Quem é que sabe? Levanta o dedinho aí. O que foi, maionese, que falou? Não ouvi bem.
ouve o que a sua mulher disse. Olha bem, ouve o que a sua mulher disse. Deus, o Senhor não disse que é para ela ser boca calada, ou isso, aquilo, não tomar. Ouça o que a sua mulher disse. Não é isso? E vai dizer que estava errado. Ali era o próprio Deus tomando uma posição, porque o que é certo. Não importa de onde vem. Não é certo? Então, e assim nós vemos alguns outros passos dentro. Governar é governar juntos, entende? Agora, vou entrar nisso aqui. Só um pouquinho, mas não quero ir longe, não. Às vezes pode o marido dizer que vai comprar uma caixa de fósforo, que já a mulher se coloca na frente, entende? Eu não sei, irmão, talvez a sua maneira de administrar seus negócios, seu salário, seu ganho, tem sido de uma maneira tão infantil, tão irresponsável, desgovernado, que a mulher perdeu aquela segurança. Porque eu já tenho visto outras que confia inteiramente e ela não se mete nos negócios, porque sabe que o marido tem a cabeça no lugar. E quando ele não tem? E aí? É como eu digo, e aí? Como fica, né? Como vai ficar? Entende? Você tem que conquistar, mostrar que não é aquele homem ruim na administração. Inclusive, eu até vejo quando o homem não é bom na administração e a mulher é boa, é econômica, sabe? Não importa, entrega para ela, olha, pega aí e administra. Eu não vejo problema nenhum. Agora, quando ela quer administrar para sair só pelas lojas e comprar uma roupa do dia, o sapato da hora, não tem salário que chega, simplesmente enfia o marido em dívida, anda devendo em tudo que é casa e compromete o nome dele. Ora, minha irmã, desculpa, mas você não tem altura. Quer dizer, não tem autoridade. E alguém tem que administrar. Alguém tem que fazer. Mas a melhor maneira é que ambos, não custa nada o homem participar. Eu não digo as mínimas coisas, mas as coisas maiores. Participar, porque ela não participa de tudo. O que ela participa do sofrimento, participa de tudo. Quer dizer, porque a mulher que tem uma boa visão das coisas, até melhor do que o homem. Não é porque é um homem que é um bom administrador. É igual, não é só porque uma pessoa ser um político que é um bom administrador. Entende? Não. Tem político que só sabe fazer política. Não é certo? Então, há essa coisa, eu digo porque a gente ouve sempre. Você pode dizer, mas pastor, vocês sempre batem nas mulheres e faz isso. Bate em quem precisa apanhar. Viu? E também batemos nos homens que precisam apanhar. Porque há um centro, há um equilíbrio. Não é preciso ir para a direita nem esquerda. Mas quando se fala, não estamos generalizando todas elas ou todos eles. Não estamos generalizando. Não é isso? Mas existe essa coisa encalacrada na mentalidade
Entende? Que a mulher não tem que dar opinião em nada. Quando, na verdade, seria melhor que ele ouvisse. Os filhos, se já são grandes, analisasse. Às vezes eu já cheguei, vi certos irmãos, ele maduro na fé, estabelecido, e o seu pastor entra por uma aventura doutrinária lá. Mas a sua família não percebe, ele percebe, então ele barra a família de ir na igreja. Ele não vai e a família não vai. E a família quer ir, gosta, porque aquilo está ajudando os filhos, entende? Eu já disse para pessoas, eu digo, olha, irmão, antes de você tomar uma decisão assim, você tem que olhar pela sua família, meu filho. Essas crianças, esses rapazinhos, a sua esposa suportarão ficar sozinhos? Mas vá, coma a parte do pão que dá de comer, tio. Não é isso? Então, a gente sempre deve estar olhando por um todo. Entende? É igual o pastor, olhando por toda a igreja. Não é olhando por uma meia dúzia, não, por toda a igreja. Para alguém a palavra está servindo. Se não serve para ti hoje, mas alguém está precisando daquilo. Então vamos ter compreensão. Mas o que eu quero é o seguinte: que cada um saiba conduzir naturalmente o seu lar, sua família, conduzir espiritualmente a sua família como no temor de Deus, e aí por diante. Agora deixa-me tomar mais um minutinho, uns 2 minutinhos. Eu não sei, aquele relógio está errado, né? Hã? Ele está me falando mal para mim. Mas vocês observem uma conduta de homem dominado por mulher também, como Acabe, que era o rei de Israel, um crente sapecado, foi casar com uma ímpia pagã, filha de um sacerdote assassino, e Jezabel trouxe a idolatria para Israel. E Acabe nunca tomou posição contra isto. Pelo contrário, ele, como governante, foi um dos melhores governantes. O governo, naturalmente falando, de Israel, o reino norte. Mas a Bíblia diz que nunca houve um homem como Acabe. Aos olhos de Deus foi o pior, porque ele seguia os passos da sua mulher. Nabote não quis vender a vinha, ele, olha bem, era um camarada meio emburrado. Virou para a parede e não queria comer, e a mulher veio, o que é isso, homem? Nabote não quis me vender a vinha. Você não é o rei? Me dá o teu selo aqui, ó. E ela simplesmente fez uma trampa, né? E terminou matando Nabote. Deus não acusou Jezabel, Deus acusou Acabe. E disse, os cães lamberão também o teu sangue. Então vocês observem que aos olhos de Deus foi terrível. E há maridos que deixam a coisa caminhar, se soltar, e andar, e ser como andar de uma maneira
mundana, vamos dizer. Esposa, filhas, sei lá, filhos. E aí isso vai ser cobrado de você, porque você é o governo da sua casa. Você é o que é o cabeça. Então, peça graça a Deus para saber como governar, como administrar, como fazer as coisas. Mas, irmão Febrônio, nós gostaríamos de ouvir explicação da Bíblia em outros pontos. Irmãos, se você pega as cartas dos apóstolos, leia todas elas. Paulo poderia estar falando em todas elas só de mistérios e coisas. Mistérios e mistérios. João viu o Apocalipse, ele poderia pregar o resto da vida só mistérios. Pedro, entende? Todos eles. Mas eu acho interessante, quando eles foram escrever para a igreja, eles falam mais da vida vivida. Empregado, não abuse o seu patrão se é o irmão. Irmão, patrão, não abuse o seu empregado. Servos e senhores, né? A Bíblia trata assim. Entende? Filhos, pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Entende? Que cada um fale a verdade, não mintais. Você vê, é aquela prática. É a prática, a maioria. 90% de todas as cartas, eu penso, ou mais do que isto, nos ensina uma vida vivida, uma vida prática. Agora, alguém melhor sabia do que os apóstolos, do que o que deveria dar para a igreja? Por isso não vamos desprezar a orientação de Paulo. Mulher, obedeça ao vosso marido, como a igreja, entende? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Falando do Senhor, né? Porque ele é o cabeça da mulher, como também Cristo, cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Olha bem, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. E Cristo não vive ameaçando vocês, né, irmãs? Ó, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E aí vai puxando para ele o fichário, né? Aí mostrando os seus deveres. Entende? Os deveres do marido, baseado como Cristo trata a sua igreja. Que Deus os abençoe. Hein? Eu sei que isso aí é bom que a gente escute. Alguém diga algum amém. Tem cultos que amém por toda parte, né? Mas tem outros que... Mas estamos aqui para aprender. Para quê? Para pôr em prática. Amém? Nós temos algumas pessoas de São Paulo, Cariacica, Palhoça, Balneário Camboriú, São Miguel do Arcanjo, São Paulo, Vitória, Pernambuco, Glória de Dourados,
Pessoas que estão na internet, Deus abençoe, irmãos. Entende? Deus vos abençoe. Eu espero que a carapuça não tenha servido para nenhum de vocês, mas se serviu, bom uso também, tá bom? Viu, meus irmãos, minhas irmãs? Também temos aqui os pedidos de oração, depois nós vamos orar. Agora nós vamos falar com Deus. Falar com Deus, conversar com Deus. Vai ser como o motor de um carro. Liga e vai pouco a pouco, aquecendo. E você espera os demais irmãos entrar também no Espírito. Converse com Deus, converse. Todos devam orar. Tá bem? Todos devem orar, porque depois que entrou no Espírito, aí não importa se alguém fala alto ou um pouco mais alto, mas você tem que procurar uma maneira você tem que orar. Então vamos nesse instante a chegar a Deus, e vocês estão em casa também. Que Deus lhe abençoe, que você possa tirar um tempinho para pedir a Deus graça, sabedoria e te fazer um bom governante, uma maravilhosa governadora ao lado, uma adjuntora ao lado do seu marido. Então vamos, nesse instante, despedir de vocês da internet e vamos chamar os irmãos e irmãs que querem orar. Você se ajoelha, se pode. Converse com Deus. Querido Pai, teus filhos vieram à tua casa para orar. E eu creio que a oração, Senhor, é se entregar a Ti.